Se você quer entender como ganhar dinheiro com os movimentos de subida e descida do mercado de trade e até mesmo reduzir aquele hedge operando dentro do mesmo jogo, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Jogo de volta pela Copa do Brasil, Vasco e Fortaleza se enfrentando em São Januário sem vantagem nenhuma, já que o jogo de ida tinha sido 0 a 0 lá em Fortaleza. E como você pode ver, nos primeiros minutos, nenhum clique por aqui. Tudo que eu fiz foi olhar o mercado, entender as odds propostas e colocar a leitura de jogo em prática para entender a proposta de cada um dos times. O trade é um jogo de paciência. O mercado dava um leve favoritismo pro Vasco por jogar em casa, mas eu prefiro enxergar esse tipo de jogo como parelho, ao invés de um favorito contra uma zebra, já que as odds estavam bem próximas umas das outras. E se você parar para prestar atenção em jogos assim, você vai perceber que a qualquer bom momento de um time, pode ser o Vasco ou o Fortaleza, a tendência é que o mercado suba a odd do time que tá pior em campo. E é aqui a grande sacada, é aqui que você pode ganhar dinheiro. E aqui começa meu trade. Como você vai notar, assim que a bola rolou, no primeiro minuto de jogo, a odd do Vasco, que estava em 2,48, foi para 2,32 em apenas 2 minutos. Isso sem o Vasco ter feito nada até então. Nenhuma finalização, nenhum canto, nada de nada. Meu primeiro pensamento foi: rapaz, tá certo isso? O Fortaleza conseguiu uma chegada com o Marinho, um chute para fora e o mercado pouco se movimentou contra o Vasco, provavelmente achando que o Vasco teria um certo domínio sobre o jogo. E a minha pulga atrás da orelha só tava aumentando. E aí tivemos a primeira chegada do Vasco, o mercado indo de 2,30 para 2,24 em um simples lateral. Nem escanteio foi. E um pouquinho depois uma falta em cima do Payet e o mercado caiu para 2,20. Minha leitura de mercado tava montada nesse momento. Presta atenção nisso aqui, ó. O mercado tá muito afobado e nitidamente torcendo pro Vasco. Tudo que eu precisava era que o Fortaleza fosse um pouquinho mais agressivo, subisse um pouco mais as linhas. E geralmente quando o mercado cai muito assim a favor de um time com um lance que nem perigoso foi, não teve perigo, nada ainda, pode desconfiar, cara. Como minha mãe gosta de dizer, tem caroço nesse angu. A falta não deu em nada, o mercado não voltou para aqueles 2,30 de antes e a odd do Vasco caía como se o City estivesse jogando contra o Fluminense naquele joguinho do Mundial. Eu vou te investigar, rapaz. A minha leitura de jogo jamais me deixaria entrar no mercado. Nada tinha acontecido, não havia superioridade clara do Vasco e a minha leitura estava correta até aqui. E na segunda subida do Fortaleza, um erro de saída de bola na defesa do Vasco, bola enfiada no Marinho, lá ele, 1 a 0 Fortaleza. Gol, bola na rede, o mercado tem que corrigir. E refletindo sobre esse gol, há um tempo atrás, provavelmente eu teria entrado lei ao Fortaleza, só pela afobação, só pelo perfil de iniciante, só pela grana que tá dentro do mercado ali e a sensação de tá fazendo alguma coisa, provavelmente eu tomaria esse gol. Mas eu já tomei tanto gol assim, sendo juvenil, sendo imprudente, sendo afobado, que o mercado me ensinou a ser paciente e observador, cara. O trade é um jogo de paciência. Fortaleza na frente, mercado corrigiu. Ainda assim eu continuei discordando do mercado, que colocou a odd do Vasco em 4,3 mesmo após o gol. Ainda tá errado. E depois de algum tempo assistindo o jogo, fazendo trade, você vai perceber quando o futebol de um time combina ou não com uma odd que o mercado tá propondo. Nesse caso, o futebol do Vasco não combinava com a odd. O Vasco tinha acabado de tomar um gol e essa odd precisava subir mais ainda. Era hora de agir. E eu nem perdi tempo. Logo depois que a bola rolou, o gol foi confirmado, eu entrei com 25% da minha stake principal em lei Vasco. Essa odd do Vasco tem que subir. Fui correspondido a 4,4 e alguns segundos depois a correção já começou a acontecer. Foi meio que instantâneo. Mas como futebol é futebol, trade é trade, eu não contava que o juizão daria o pênalti pro Vasco num lance muito tosco, né, mano? Do Marinho metendo a mão na bola. Marinho, que tinha acabado de fazer o gol, me deu um pênalti pro Vasco. Enfim, é foda quando você acaba de entrar no mercado e um lance assim acontece com você. Mas eu já tomei tanta porrada no trade que esse gol do Vasco nem bateu no meu emocional. Era só mais um gol. E aqui é uma lição muito importante, cara. Tomar um gol é só mais um gol, da mesma forma que um gol ao seu favor
também é só mais um gol. Presta muita atenção nisso, cara. Leitura tava ok. Emocional? Ok. Gestão de banca? Ok. Nada do que eu tinha feito até então tava errado e não havia motivo nenhum para desespero ou loucuragem. Trade é um jogo de paciência. E é aqui que a brincadeira começa. Um pouco depois do gol do Vasco, o Fortaleza conseguiu o escanteio e eu encerrei a minha operação com menos 22% daquela stake, mas a minha leitura de jogo e de mercado não tinha mudado. O Vasco continuava mal precificado, os ataques do Fortaleza eram interessantes e o mercado não teria outra opção a não ser a corrigir a odd do Vasco. E eu fiz a minha segunda entrada a 2,40 observando justamente esse movimento. Não tinha outra alternativa a não ser corrigir a odd do Vasco. E eu quero que você preste atenção aqui, que eu entrei lei ao Vasco em um tiro de meta para o próprio Vasco. E isso aqui tem um motivo. Toda vez que o Vasco tinha uma nova posse de bola, o mercado descia a odd do Vasco. Isso é um movimento natural de mercado. Meu objetivo aqui era que o Fortaleza tomasse a bola de novo e chegasse perto da área do Vasco, seja para um cruzamento, seja para uma finalização, seja um escanteio. De alguma forma, o Fortaleza tinha que continuar rondando a área do Vasco para essa odd subir e eu sair com um pequeno lucro. O Vasco cobrou o tiro de meta, a bola rolou, faltinha daqui, faltinha dali e o Fortaleza recuperou a posse. Só nisso a odd foi de 2,40 para 2,50. E aquele meu head inicial de 22% foi para 19%. Mais uma posse de bola para o Vasco e eu repeti o processo. Lei Vasco a 2,58 e em questão de segundos, cara, o meu head que era de 22% lá no começo já era um head de 18%. E aqui tem um movimento interessante. Depois de muito tempo depois do gol, o Vasco conseguiu subir para o ataque e conseguiu um escanteio. E adivinha só, a odd do Vasco que tinha batido 2,70 foi para 2,56. Isso é muita coisa. E na minha cabeça o mercado continuava errado. Eu não hesitei e entrei de novo em 2,56. E aí você tá vendo esse vídeo, você pode pensar, você é maluco, é? Que ele comprou uma bola parada contra a posição dele. Bola parada não é arriscado? Claro que é. É óbvio que é. Tudo tem um risco no trade. Mas aqui eu quero que você entenda que existe uma recompensa valiosa em momentos assim. Se o escanteio não desse em nada, o retorno seria muito bom. Então, comprar a bola do Vasco valia o risco. É uma posição de valor. Então saca só isso. O escanteio não deu em nada. E eu quero que você preste atenção no movimento do mercado. Meu head que era de 22% se tornou um head de 16%. Provavelmente nessa altura do vídeo você já entendeu o que eu fiz nesse jogo daqui pro final. E mais uma oportunidade apareceu. Aqui eu fiz uma leitura dessa subida do Vasco. Que num primeiro momento parecia perigosa. Mas quando eu notei que o zagueiro do Fortaleza ia chegar primeiro, eu entrei no mercado especulando uma nova correção ao meu favor. Meu head agora era de 14%. O jogo continuava igual, Fortaleza melhor, o mercado desregulado e o Vasco tentando sair no contra-ataque. De novo, entrei lei ao Vasco em outro tiro de meta, igualzinho àquela primeira operação, a 3,05. Chutão do goleiro do Vasco, bola no pé do Fortaleza e mais uma subida do Leão, não deu outra. O mercado subiu de novo. Anota aí, 9%. Escanteio pro Fortaleza, que não deu em nada, e em mais um contra-ataque fracassado do Vasco, eu me posicionei de novo a 3,30. E mais uma vez o Fortaleza conseguiu chegar no ataque, 7,9. E no finalzinho do primeiro tempo, me posicionei de novo no Lei Vasco. Rolou ali uma suspeita de pênalti, mas o Verratti estava impedido, então segue o jogo. E mais uma vez o Fortaleza conseguiu chegar na frente com o escanteio. Fortaleza estava muito bem, mesmo sofrendo gol, foi melhor no primeiro tempo. E aquele meu head lá de 22% se tornou um head de 4,7. Ou seja, eu consegui praticamente limpar um head de um gol inteiro que eu tomei contra a minha posição, sem pegar um gol ao meu favor. Tudo que eu fiz foi aproveitar o mercado desregulado, uma boa leitura de jogo e me aproveitar dos momentos de oscilação para obter lucro. Se eu não tivesse tomado o gol do Vasco aqui, provavelmente eu teria um lucro na casa de 15 a 20%. Tudo isso por saber interpretar o mercado, ter um emocional capaz de tomar um gol e cagar para isso, continuar tranquilo, e uma leitura de jogo que também facilitou na minha tomada de decisão. Afinal, o trade é um jogo de paciência. Esse jogo me ensinou mais uma vez que o head faz parte, tomar gol faz parte,
É só mais um gol e saber lidar com ele é o que me torna um trader cada vez melhor. E aí, o que você fez nesse jogo? Gostou do método? Me conta aí. Um abraço e tamo junto. Bom trade.